Já parou para pensar que num mundo cada vez mais acelerado, talvez o futuro seja voltar ao essencial? Se você, assim como eu, já sentiu vontade de largar tudo e mudar para uma casinha no meio do mato, você não tá ficando maluco e esse vídeo é para você. Se você sente que o ritmo desenfreado do mundo tá adoecendo a sua alma, saiba que não tem nada de errado em não conseguir se adaptar a uma sociedade tão doente como a nossa, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Talvez a sua alma só esteja começando a recordar que esse estilo de vida atual não vai te preencher, assim como não me preenche. Já faz um tempo que eu venho me sentindo muito incomodada com isso e aposto que muitos de vocês que estão aqui nesse vídeo também. Nós vivemos hoje cercados por telas, algoritmos e máquinas inteligentes. A cada dia a tecnologia avança mais, mas em meio a tanto progresso existe um vazio silencioso. Quanto mais o mundo acelera, mais a nossa alma grita para a gente desacelerar. Mas em meio a tanto barulho, tanto estímulo, tanto vídeo, tanto post, tanto desejo de consumo enfiado goela abaixo, a gente não ouve. A humanidade está anestesiada, impedida de sentir, de questionar, impedida porque está presa numa ilusão que nos foi imposta de precisar de sempre mais e mais e mais, correndo nem se sabe para onde. Mas uma coisa é fato, gente, quanto mais a gente se afasta da nossa verdadeira natureza, mais doente a gente fica. E não é à toa que a gente vive o auge das doenças da alma, ansiedade, depressão, vazio existencial. Elas são apenas um reflexo direto do nosso distanciamento das nossas raízes, da nossa tamanha desconexão com a nossa essência humana. Será que a gente foi feito mesmo para trabalhar 8 horas por dia? Para morar em cidades totalmente revestidas de concreto, para respirar um ar poluído, para comer comida industrializada? Vocês acham mesmo que a nossa conexão com a terra, pisar descalço, tomar sol, olhar para o céu, ter sincronia com os ciclos da lua, respirar com calma, fazer o que a gente gosta, viver sem pressa, vocês acham mesmo que tudo isso devia ser luxo? A verdade é que a gente normalizou o absurdo. E isso, gente, não é uma crítica ao avanço tecnológico e a tudo que o homem vem conquistando, que eu considero importantíssimo para o futuro. Mas eu acredito que, como sempre, o homem vai chegar no ápice só para perceber que a vida humana exige equilíbrio e que o futuro, paradoxalmente, vai exigir uma volta ao passado. Não no sentido de regredir, mas de recordar e de integrar esse passado. Recordar que nós somos parte da Terra e que nós carregamos no nosso corpo e na nossa memória as vozes dos nossos ancestrais. E por ancestrais, eu não estou falando dos nossos avós e bisavós, eu estou falando de uma ancestralidade ainda mais antiga que isso. Aqueles nossos ancestrais que honravam a Terra, o Sol, os ciclos da Lua, o movimento dos rios, aqueles que faziam da natureza a sua religião, quando nem existia essa coisa de religião. Aqueles que viam Deus na natureza. A gente vai ter que recordar que a vida não se sustenta apenas de conquistas materiais e de avanços tecnológicos, mas principalmente de raízes profundas que nos ligam ao que realmente importa. E é por isso que eu tenho certeza que o futuro é ancestral. Só isso vai nos salvar do tamanho vazio que a gente vive hoje. E que quanto antes a gente despertar para isso, melhor a gente vai conseguir viver no aqui e agora. E eu sei que na teoria é tudo muito bonito, muito fácil, mas na prática pode ser bem difícil da gente conseguir mudar o nosso estilo de vida e sair desse sistema que nos aprisiona. E esse vídeo não é para deixar ninguém desesperado, sentindo que a vida está toda errada, mas sim para mostrar como é possível, em pequenas atitudes, a gente começar a se reconectar com o que é ancestral, com o que alimenta o nosso ser mais primitivo, aquele que foi esquecido durante toda a nossa existência nessa vida. É sobre como começar a se reconectar que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Quando eu comecei a enxergar essa matrix que a gente vive, quanto mais claro foi ficando tudo isso para mim, mais desesperada eu fui ficando, achando que tudo na minha vida estava errado. Parecia que o fato de morar numa cidade grande, num apartamento, de não ter uma grama para pisar, de não conseguir enxergar as estrelas à noite, que eu sempre gostei tanto, de não conseguir, sabe, ter aquela vida dos sonhos totalmente livre, de viver realmente mais alinhada com a minha essência, parece que tudo isso começou a me sufocar e virar um peso gigante para mim.
Mesmo eu sendo tão nova, eu já tinha vontade de mudar para um lugar isolado, no meio do nada, ter minha hortinha, minhas galinhas e viver descalço. E parecia que enquanto eu não fizesse isso, eu não ia conseguir me sentir livre, feliz, realizada. E para quem não está familiarizado com esse termo Matrix, só para ficar mais claro, o que eu estou chamando de Matrix aqui? É esse sistema que nos aprisiona, uma teia invisível que nos mantém presos numa vida artificial, moldada por consumo, pressa, desconexão. É como no mito da caverna do Platão. A gente está hipnotizado pelas sombras projetadas na parede, acreditando que elas são a realidade. Mas a vida verdadeira está além da caverna. Enquanto a gente não enxerga que a gente foi condicionado a viver dentro dessa ilusão, onde o valor do ser humano é medido pela produtividade, pela aparência e pelo que a gente consome, a gente vai continuar distante da nossa essência. E romper com essa matrix é fundamental para a gente conseguir se reconectar ao que é ancestral, ao que é real, ao que nutre a nossa alma e ao que nos faz realmente feliz. E aí a gente passa a enxergar tudo isso e cai nessa de pensar que a gente só vai ser feliz quando a gente conseguir escapar desse sistema. Quando a gente finalmente conseguir morar lá no meio da natureza, de frente para o mar, viajando o mundo, ou o que quer que seja que cada um sonha para si. E sim, eu acho que eu realmente vou ser muito mais feliz quando eu conseguir fazer isso. Mas, gente, na vida real, isso é uma mudança gigantesca, né? E tem várias coisas envolvidas aí. Primeiro, que para tudo nessa vida a gente precisa de dinheiro. Até para ter o mínimo de dignidade ou para poder pensar em qualquer coisa que não seja só a nossa sobrevivência, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa se organizar e as coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu não vou romantizar isso aqui, que não é fácil. É por isso que eu sempre falo que a missão de quem está desperto é sempre mais difícil. Se você não enxerga nada disso, se você não enxerga a Matrix, você não sofre. Você vive a sua vidinha ali no automático e tá tudo bem. Ignorância realmente é uma bênção. Mas, gente, quem sofre com isso, quem enxerga tudo isso, quem não está contente com a vida que tem, quem está com esse vazio existencial, está recebendo um chamado para criar um mundo diferente, para ser pioneiro de uma nova realidade, de uma nova maneira de existir, de viver, para moldar a nova terra que vem aí, muito mais evoluída espiritualmente. E sim, a gente pode e deve, com certeza, continuar desejando aquela nossa vida dos sonhos que vai sim nos preencher muito e a gente deve se planejar e agir para alcançar ela. Mas isso tem que ser feito de maneira consciente, sem loucuras e com planejamento para que não vire um pesadelo. E sabe o que eu fui entendendo ao longo dessa minha jornada e que também se aplica aqui? Que tudo, absolutamente tudo nessa vida é energia. E a energia precisa de movimento. Às vezes a gente acha que só vai conseguir ser livre quando fizer uma mudança radical, e eu achava isso. Largar tudo, mudar de cidade e morar no meio do mato. Mas na verdade, o caminho começa em pequenos passos, passos muito menores. Quando a gente muda uma atitude, um hábito, uma escolha do dia a dia com consciência, a energia já começa a se movimentar. E é esse movimento que abre espaço dentro da gente e ao redor da gente para que aos poucos essa vida mais alinhada vá tomando forma e a nossa vida dos sonhos comece a parecer cada vez mais possível. É como se cada pequeno alinhamento fosse uma sementinha plantada no presente que prepara o solo para o nosso futuro, livre desse sistema que nos aprisiona. E é sobre esses pequenos passos que na verdade fazem uma grande diferença que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje. Como nos reconectar ao que é ancestral? Como dar os primeiros passos de libertação dessa matrix? Quando a gente fala em trazer o futuro para algo mais ancestral, não significa abandonar tudo que existe hoje e viver como se a gente estivesse numa aldeia há milhares de anos. Significa, na verdade, escolher conscientemente quais hábitos e práticas podem nos reconectar com a essência da vida. Quais práticas podem ser o primeiro passo rumo a uma vida com mais significado? E o que eu tô querendo dizer com ancestral, gente? Há milhares de anos, os povos como os celtas, os maias, os astecas e também diversas comunidades indígenas em todo o mundo tinham em comum essa sabedoria.
O entendimento de que o ser humano não está separado da Terra, mas faz parte dela. Nós nos achamos muito evoluídos e superiores a todos esses povos, mas em muitos aspectos eles eram muito mais sábios que nós. Todos esses povos, eles tinham em comum o fato de que eles cultuavam o Sol e a Lua, viviam em harmonia com os ciclos da Terra, observando todos os dias o nascer e o pôr do Sol, as fases da Lua, as mudanças de estação para orientar desde o plantio até os momentos de celebração. Homens e mulheres, idosos e crianças, cada um tinha o seu papel sagrado na comunidade. As comunidades eram pequenas, organizadas em clãs ou tribos, e a vida prática se misturava com a vida espiritual. Colher, caçar, plantar, dançar, fazer rituais eram partes inseparáveis desse mesmo cotidiano. O sol era visto como fonte de vida, calor, fertilidade, e a lua como a guia dos ciclos femininos, das águas, dos mistérios da noite. Os rituais coletivos, como danças, tambores, oferendas, eram formas de honrar essas forças cósmicas e de manter a coesão, a coerência da comunidade. A verdade é que eles viviam com muito mais significado que nós. A gente passou a ignorar a importância disso tudo aí que eles faziam, que faz parte da natureza humana conectada à Terra. A nossa alma sente falta dessa conexão. Quando a gente abandonou tudo isso, a gente abriu espaço para esse vazio existencial que permeia a nossa vida hoje. E eu não tô falando pra gente criar uma tribo no meio da floresta e viver igual eles, porque o tempo que a gente vive hoje é igualmente importante na história da humanidade. Mas a gente precisa resgatar alguns aspectos desses nossos ancestrais para voltar a viver uma vida com mais significado. E eu separei aqui alguns aspectos simples que eu mesma comecei a resgatar na minha vida para me reconectar. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui agora, ao mesmo tempo que é simples, também é muito mais complexo do que parece e exige ainda mais estudo e empenho em cima de cada um desses aspectos. Mas a intenção desse vídeo é justamente essa, é plantar uma sementinha de reflexão, de questionamento, de curiosidade em vocês sobre cada um desses elementos esquecidos há tanto tempo por nós. É fazer vocês refletirem, assim como eu passei a refletir, e não só aceitar o que a gente tem como verdade desde sempre. O primeiro e mais simples deles é sobre a nossa alimentação. O que a gente come carrega uma frequência energética e essa frequência impacta diretamente no nosso corpo, nas nossas emoções e até nos nossos pensamentos. Quando a gente escolhe alimentos mais naturais, mais próximos da terra, a gente não apenas se nutre de vitaminas e minerais, mas da energia vital que a natureza coloca em cada fruto, em cada raiz, em cada folha. E nisso ainda existe uma sabedoria ancestral que a gente pode resgatar. Vocês sabiam que comer alimentos próprios da estação que a gente está é muito mais saudável? As frutas que nascem em determinado período do ano não surgem por acaso. Elas estão em sintonia com as necessidades do nosso corpo naquela estação. E um exemplo disso é a mexerica, que eu amo tanto, que é uma fruta do inverno, que naturalmente só deveria existir no inverno. Ela é rica em vitamina C, que fortalece o nosso corpo contra resfriados, faz todo sentido no inverno. Mas hoje em dia a gente encontra ela no mercado, assim como qualquer fruta, em qualquer estação do ano, porque o homem manipulou isso, mas não era para ser assim. A natureza é cíclica e ela é muito mais sábia que a gente. Conhecer e respeitar esse ciclo nos reconecta com a própria inteligência da Terra, lembrando que a gente faz parte desse organismo vivo. A segunda coisa que eu queria falar aqui é a gente se reconectar com o Sol, com a Lua, com as estações do ano. O Sol, gente, é fonte de vida, energia, vitalidade, e nada nesse planeta existiria sem o Sol. E não é à toa que diversos povos, ao longo da história, cultuavam o sol como um deus. Já perceberam que tomar sol deixa a gente muito mais calmo, desacelera os nossos pensamentos? No sol a gente faz download de novas ideias, novos insights. E vocês podem ou não concordar comigo agora, mas pra mim, essa história de que sol causa câncer de pele é uma baita balela. O sol fazer mal pra nós, na minha opinião, o protetor solar carregado de química que nos vendem por aí tem muito mais chance de nos causar câncer do que o sol. E é claro, né, gente, passar protetor solar uma vez ou outra, quando você vai ficar o dia inteiro na praia, no sol, para não pegar um torrão, é necessário, né? A gente tem que ter bom senso.
Mas o natural mesmo é a gente se expor ao sol sem protetor por pouco tempo, ou nos horários certos, e aos poucos ir aprendendo o nosso limite e ir tornando a nossa pele mais resistente a ele, para a gente não se queimar. Como que os nossos ancestrais faziam quando não tinha protetor solar? Vamos pensar nisso, vamos ser mais críticos nesses pontos e voltar ao natural, pensar como era antes. Será que o sol fazia mal para os nossos antepassados, como dizem que faz pra gente? Quando a gente se expõe ao sol de forma consciente, a gente equilibra o nosso ritmo biológico, a gente eleva a nossa energia vital. E conversa com o sol em pensamento quando você estiver exposto a ele. Pede para a energia vital dele entrar em você. Tenta sentir essa força do sol. É muito gostoso a gente criar essa conexão. Parece bobo, mas é bom. Eu gosto sempre de pensar no sol como um pai, forte, poderoso. Ele tem mesmo essa energia masculina. E a lua como uma mãe, feminina, cíclica, que influencia a nossa sensibilidade ao longo do mês. E isso, gente, eu não tirei da minha cabeça não, tá? Nossos ancestrais sabiam de tudo isso. A conexão com a lua é fundamental para a gente lembrar da nossa própria natureza cíclica. A lua sempre guiou os povos ancestrais, não apenas para plantar e colher, mas também para compreender os próprios ciclos internos. Observar a lua e viver em sintonia com as suas fases pode nos ensinar muito sobre quando agir, quando descansar, quando semear e quando colher em nossa própria vida. Cada coisa tem a sua hora certa. E acredita em mim, isso funciona e faz as coisas fluírem muito melhor. Porque elas fluem em verdadeira sintonia com a vida, com o universo, é como se fosse um empurrãozinho a mais em direção àquilo que a gente almeja. Assim como a lua passa pelas fases de crescimento, plenitude e recolhimento, nós também temos os nossos ciclos internos de ação, reflexão, descanso. Então, entender esses ciclos e agir de acordo com eles é fundamental. Não é todo dia que a gente acorda todo vapor para produzir muito, concorda? Mas você já parou para pensar o porquê? Quantas vezes você olhou para a lua essa semana? Então, só esse fato de olhar para a lua todo dia, de saber identificar em que fase ela está, de fazer um comparativo entre a fase da lua e como você está se sentindo, como está o seu estado interno, isso já é conexão. Mas claro que dá para aprofundar muito mais que isso. É preciso parar e estudar mais a fundo tudo isso, porque é muita coisa só para esse vídeo, então eu tenho que deixar para explicar tudo detalhadamente em vídeos separados, caso vocês queiram. E se vocês quiserem, comenta aqui. E assim como a lua guia os nossos ciclos ao longo de um mês, as estações do ano guiam os nossos ciclos ao longo do ano. Os nossos ancestrais, eles organizavam toda a vida em torno das estações do ano. A primavera era o momento de plantar e de cuidar das sementes. O verão marcava o auge da energia, do trabalho no campo, da abundância. E o outono trazia a colheita e a preparação para o frio. E o inverno era um período de recolhimento e de conservação. Essa relação com os ciclos naturais guiava desde a alimentação até os rituais coletivos e reforçava a ideia de que cada fase da vida tem o seu ritmo. Hoje, mesmo sem depender diretamente da Terra, a gente pode adaptar essa sabedoria observando como cada estação influencia a nossa rotina. Por exemplo, criar e amadurecer aquele super projeto que você sempre sonhou na primavera, colocar em ação e trabalhar para valer no verão, deixar fluir no outono e ter momentos de introspecção e reestruturação no inverno, se permitir descansar, desacelerar nesse período. Mas isso, gente, é só um exemplo. Cada um tem que fazer o que faz sentido para sua vida, tem que aprender a sentir e a se sincronizar. Assim, a gente alinha a nossa vida moderna com a cadência natural da Terra, trazendo mais equilíbrio, presença e mais significado para o nosso cotidiano. Essa reconexão com o Sol, com a Lua e com as estações do ano não é só um ato físico, mas é um ato energético e espiritual que nos lembra que a gente faz parte de um universo vivo e interdependente que funciona de maneira cíclica, desde o micro até o macrocosmo. Nós somos seres cíclicos, não esqueçam disso. Nós não somos máquinas de produtividade, a gente tem que aprender a se ouvir. O terceiro aspecto que eu queria falar aqui é a gente se reconectar com o nosso sagrado feminino ou com o nosso sagrado masculino. Ser mulher ou ser homem é muito sagrado e cada um tem um papel fundamental e essencial na sociedade.
Papel esse que nos dias de hoje foi deturpado, esquecido, fragilizado. E, gente, eu confesso que eu não sei nada sobre sagrado masculino, eu ainda preciso estudar sobre isso, mas eu sei que ele existe. Então, homens, pesquisem sobre isso. Agora, sobre sagrado feminino, eu aprendi bastante nos últimos anos. E para nós mulheres, é cada dia mais indispensável a gente se reconectar com ele. A gente precisa resgatar a nossa energia natural de intuição, de sensibilidade, de criação e de acolhimento que toda mulher carrega dentro de si. Na sociedade atual, muitas vezes essa força foi desvalorizada ou ignorada, levando ao desequilíbrio e causando burnout e doenças autoimunes que não coincidentemente atingem muito mais mulheres. As mulheres estão sobrecarregadas porque elas estão totalmente afastadas da sua essência feminina. Assim como a lua e tudo na natureza, a mulher é cíclica. Nosso ciclo menstrual está profundamente ligado às fases da lua. E isso, gente, é muito poderoso para quem sabe como agir em sincronia. O verdadeiro papel da mulher não é apenas produzir ou se encaixar em padrões externos, mas exercer a sua força criativa e curadora, honrar os seus ciclos, seu sentir, a sua conexão com a vida. E resgatar o feminino é devolver para a mulher o direito de existir de forma plena, íntegra, alinhada à sua essência. E eu pensei em fazer aqui uma série de vídeos sobre o sagrado feminino e como eu me reconectei com o meu, porque esse tema é extremamente extenso. E então comentem aqui se vocês acham interessante esse assunto, porque tem muita coisa legal sobre ele. O quarto aspecto que eu vou falar aqui é sobre valorizar a vida em comunidade e os rituais. O que eu quero dizer com isso, gente? A comunidade entre nós, seres humanos, é de extrema importância na nossa vida. Ritos, rituais de passagem, celebrações. Assim como alguns povos ancestrais faziam rituais coletivos, danças, oferendas, nós temos que ter os nossos rituais em comunidade também. Comemorar aniversário, formatura, Páscoa, festa junina, Natal, o que quer que seja, é muito importante. Hoje a maioria das pessoas faz isso sim, mas eu acho que muito sem intenção, muito sem saber o significado das coisas. A ideia aqui não é a gente precisar gastar dinheiro com festa, roupa e tudo mais, mas sim ter consciência do significado de cada comemoração, da importância desses rituais e celebrar os que fazem sentido para nós da maneira que realmente faz sentido para nós. De reunir as pessoas que a gente gosta, de se divertir, de ter esse convívio em comunidade e de talvez até mesmo criar os nossos próprios rituais com a nossa família. Aquela coisa de ir na casa da avó, tomar um café da tarde, ficar à toa conversando, sem celular, sem ver o tempo passar. Isso por si só pode se transformar num ritual muito importante. Isso nos reconecta com a nossa essência. Ouvir uns aos outros, conversar. Quanta sabedoria, gente, os nossos avós carregam. Vocês já pararam para ouvir os seus avós? Já perguntaram sobre a infância deles, sobre como eles se sentiam, o que eles comiam, como era a vida deles, sobre os desafios que eles já passaram? Isso é de uma conexão imensa, isso nos conecta com a nossa linhagem familiar, nos traz pertencimento. Já pararam para perguntar quem eram os seus bisavós, tataravós, quais eram os nomes deles, o que eles faziam? Como que, de certa forma, a vida deles ainda é conectada com a de vocês? O que vocês têm em comum? Foi muito legal para mim quando eu tomei essa consciência e passei a querer conhecer mais dos meus antepassados, a história de cada um. Como que eu cheguei aqui onde eu tô hoje? O quinto aspecto que eu trago aqui para vocês é fazer o que a gente gosta, expressar a nossa essência de alguma forma. Cantar, dançar, pintar, escrever, tocar algum instrumento, qualquer coisa que nos preencha e que a gente não faça por produtividade, mas por pura expressão do nosso eu mais autêntico. Criar os nossos próprios rituais sozinhos, acender uma vela, tomar um banho no escuro com uma música relaxante, qualquer coisa que te faz bem, mas fazer disso uma rotina. O sexto aspecto que eu trouxe aqui e que nos aproxima muito do que é ancestral são as nossas escolhas materiais. Parar de comprar coisas só por comprar, só porque é modinha. Passar a fazer escolhas mais conscientes, comprar menos, mas comprar coisas mais duráveis, atemporais, feitas com bons materiais, feitas com alma.
e aos poucos deixando de comprar coisas descartáveis. Se atentar até mesmo para o tecido que a gente escolhe nas nossas roupas, até a maneira como a gente decora a nossa casa. Não sei vocês, mas eu me sinto tão bem em ambientes que tem piso de madeira, aquela madeira maciça mesmo, sabe? Não laminado. Ambientes que têm mais materiais naturais, pedra, madeira, linho, fazem muito bem pra gente. Outra coisa é a escolha do que a gente passa na nossa pele. Gente, ninguém precisa de todos aqueles produtos de skincare da blogueira X, que nos convenceram que a gente precisa. Cheio de químico. Não é isso que vai deixar a gente mais bonita ou bonito. A beleza vem de dentro para fora, do que a gente se alimenta, do gerenciamento do nosso estresse, de uma vida vivida com propósito. Tudo isso influencia muito mais a nossa aparência do que o fato de usar esse tipo de coisa. Para pensar nisso. Vamos tentar priorizar sempre os produtos mais naturais, feitos de maneira sustentável, com responsabilidade. E tudo isso é uma mudança que a gente vai fazendo ao longo de anos. E não é da noite para o dia que você vai mudar tudo que você tem em casa, mas a gente começa a ter consciência e aos pouquinhos vamos fazendo escolhas mais acertadas. E o último aspecto que eu quero falar aqui para vocês, e o mais óbvio, é estar na natureza. Sempre que possível a gente pisar na grama, na areia, tomar um banho de mar, de cachoeira. E mesmo se você mora num apartamento no meio da cidade e não tem como fazer isso sempre, eu quero te lembrar que o ar, o vento, também faz parte da natureza. Então acorda todo dia de manhã, coloca a cabeça para fora da janela, sente o ar entrando com consciência. Abre todas as janelas de casa, deixa o ar circular. Tudo isso já conecta a gente com a natureza pelo menos um pouquinho. Gente, essas são algumas das ações que eu venho tentando aplicar na minha vida nos últimos anos. E não, eu não tenho uma rotina perfeita e super integrada a tudo isso. Mas tudo isso, todo esse conhecimento me trouxe uma maneira nova de enxergar o mundo. E sempre que eu consigo, eu trago esses aspectos para a minha vida, para as minhas tomadas de decisão. Tudo isso virou um guia para mim e fez as coisas simples terem muito mais significado. E eu tenho certeza que elas me ajudam todos os dias a abrir cada dia mais espaço para essa minha vida dos sonhos, essa vida com sentido. Ela me ajuda a trazer toda aquela realidade que eu falei no começo do vídeo. E eu tenho certeza que essas não são as únicas maneiras da gente fazer esse caminho de volta ao ancestral, da gente se reconectar. Devem ter muitas outras maneiras por aí, e se alguém pratica alguma, me conta aqui nos comentários. E para finalizar esse vídeo, eu só quero ler aqui para vocês uma passagem que eu me deparei há um tempo na internet e eu achei linda demais e eu até salvei e encaixa muito bem aqui nesse vídeo. Ela diz respeito a um mito de uma tribo indígena da Amazônia que resume muito bem tudo que eu falei aqui. A floresta, envenenada por um rio que havia sido esquecido pelos homens, parou de cantar. Os peixes sumiram, os pássaros não migraram, o céu não respondia aos cânticos. Foi então que um velho xamã, em silêncio, lembrou aos mais jovens de onde vinham as suas palavras. Não das bocas, mas dos sonhos. E nos sonhos ele reencontrou a cura. Não estava nas armas, nem no grito, mas na água limpa, na escuta dos ciclos, na reconexão. Ao refazer o caminho de volta à nascente, os homens curaram o rio e foram curados com ele. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você chegou até aqui, não esquece de dar like para apoiar o meu canal e compartilha com quem também precisa abrir os olhos, para quem precisa fazer essa volta ao essencial, ao ancestral. Beijo grande e até o próximo.